Vamos dar sequência? Galera, fazer uma antecipação aqui então. Essa próxima apresentação, a gente vai convidar aqui uma pessoa muito especial, que ela esteve na Craft recentemente fazendo essa apresentação, né, com o movimento de se antecipar aos próximos 6 meses, né, que é um período que, querendo ou não, gera uma certa insegurança por conta de Copa, de eleição. Ela montou uma estratégia para esse período, foi uma das palestras mais aplaudidas lá, e a gente fez questão de trazer esse conteúdo de Mastermind para o grupo da EGRATV. Eu quero que vocês façam bastante barulho para receber a Mari Toledo. Recebam ela com o carinho que ela merece. Mari Toledo, a Anitta do digital. Boa tarde, gente. Tudo bem? Não, vocês estão vivos? Boa tarde, gente. Tudo bem? Levanta a galera aí, Mari. Vamos lá. Poxa, que bom. Faz a dança lá do, sei lá. Não, ainda não, Vinhas. Quem sabe mais tarde, brincadeira. Gente, que honra estar aqui falando para vocês. Realmente ver tanta gente assim, né, num programa de mentoria tão incrível quanto a EGRATV, é muito legal ver vocês crescendo dessa maneira, junto com mentores incríveis. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma estratégia de vendas específica que eu criei, que veio muito da minha atuação no mercado digital, e que eu estou ousando dizer, bem ousada mesmo, que é a melhor estratégia de vendas para o segundo semestre de 2022. Alguém aqui está com algum tipo de receio de fazer lançamento por causa das eleições, por causa da Copa do Mundo e por causa da Black Friday? Levanta a mão. Tem uns que não estão com receio, maravilhoso, outros estão. Mas mesmo não considerando essa época, alguém aqui gostaria de converter 20% da lista de lançamento? E gostaria de fazer isso sem precisar fazer evento? Alguém acha que isso é possível de acontecer? Pois é, isso é possível de acontecer. E é aí que entra... Para onde que eu aperto? Espera. Aí. É aí que entra a estratégia panela de pressão. Essa é uma estratégia que eu desenvolvi, que converte cerca de 20% a 30% da lista de lançamento. Já tivemos cases de 45% aqui, da Flávia ali, o Thiago está ali. Já tivemos cases de 45% de conversão de lista. É uma estratégia que não tem evento, é uma estratégia que você pode não usar nada de tráfego pago ou pouco tráfego pago. Você pode fazer com ou sem equipe, e você pode fazer com ou sem necessidade de grandes métodos operacionais, como, por exemplo, página, lista de e-mails. Mas primeiro eu quero explicar, né, quem que sou eu para poder estar falando aqui dessa estratégia com vocês. Bom, eu sou a Mari de Toledo, eu estou no mercado de digital, vai fazer 4 anos, né, desde 2018, não sou muito boa de matemática, e nesse tempo eu construí uma empresa de educação e eu atuo tanto como expert quanto como estrategista. Então eu sei um pouquinho das dores que cada um vive aí dentro do digital. E eu sou uma pessoa que gosta de dizer que eu sou uma estrategista criativa. Eu nunca me encaixei muito bem nos métodos tradicionais de lançamento. Desde quando eu comecei, eu sempre questionei muito o porquê eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo. Isso foi algo que sempre bateu muito na minha cabeça. Mas, quase que eu pulei aqui. Mas eu quero chegar especificamente com vocês de como que surgiu essa estratégia. Em 2019, eu era uma mega iniciante no mercado digital. E aí eu escutei no mercado que o mês que a Black Friday, o mês que a Hotmart mais fatura é em novembro por causa da Black Friday. Então vamos fazer o quê? Vamos lançar na Black Friday, afinal é o melhor mês para lançar. Aí a iniciante, né, bobinha, escutando o que os outros estão falando no mercado, sem saber nada, falou, vamos lançar na Black Friday.
E foi assim, pensa num período ruim, um lançamento ruim. Agora multiplica por 500. Foi a primeira vez que a gente estava investindo em tráfego pago, o nosso lead foi lá em cima, a gente nem sabia qual que era o nosso custo por lead, mas ele estava altíssimo. Nós tivemos bloqueio de página, tivemos bloqueio no Instagram, bloqueio de tudo. Eu quase desisti, falei, não é possível, é isso aí que é lançar? E a gente teve uma conversão de lead de 4, 5 vendas. E eu falei, não, alguém viajou, né? Tem alguma coisa muito errada com esse negócio de Black Friday. Nunca mais quero saber de lançar em novembro. Só que aí veio o ano de 2022, e aí no digital a gente vive, né, o ano de vida de cachorro, um ano são 7 anos dentro do digital, e eu descobri, eu amadureci muito e percebi que, na verdade, eu tinha que entender que aquela época era uma época em que o meu público estava conversando sobre a mesma coisa, que era o quê? A Black Friday. É uma época que todo mundo conversa a mesma conversa. E quando a sua audiência está conversando uma conversa, você tem que entrar nessa conversa. Se você ficar de fora, você vai acabar perdendo a atenção das pessoas. E aí eu parei para pensar e falei, tá, então eu preciso lançar na época da Black Friday, mas como que eu vou me safar dos problemas que eu tive no ano anterior? E quais eram os problemas? O tráfego muito caro, porque eu estava disputando atenção com quem? Magazine Luiza, Americanas.com, né? Essa galera tacando rios de dinheiro de tráfego. E a atenção, porque a atenção está muito disputada. A pessoa quer comprar curso online ou quer comprar brusinha? Quer comprar iPhone? Quer comprar delírios de consumo da Black Friday? Eu falei, cara, se esses são meus 2 problemas, atenção e tráfego, para que eu vou querer buscar a atenção de pessoas que não me conhecem? Para que eu vou querer conquistar uma nova pessoa nesse momento onde está tudo muito disputado? E para que eu vou gastar rios de dinheiro ainda para trazer essa pessoa? Não faz sentido. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma estratégia diferente. Eu vou aquecer a base de público que eu já tenho e eu vou fazer com que essas pessoas desejem o meu produto, eu dando para elas uma oferta especial de Black Friday, entrando na conversa. E aí, naquela época, em 2020, eu falei, eu vou fazer o lançamento 100% orgânico. Já que é um teste, vou trabalhar público frio, não vou colocar nenhum real. E eu faturei R$230 mil nesse lançamento. E eu falei, opa, aí tem alguma coisa. Acho que encontrei uma fórmula de alguma coisa que funciona. E aí eu repeti essa estratégia algumas vezes, lapidei essa estratégia e todas as vezes ela funcionou muito bem. E aí quando foi o final do ano passado e a gente foi desenhar o ano de 2022, eu já parei para pensar e falei assim, o nosso segundo semestre vai ser só panela de pressão. Por quê? Porque eu entro no mesmo raciocínio da Black Friday. O que eu vou ter agora nas eleições? Um tráfego muito caro, porque os políticos vão estar atacando dinheiro lá dentro. Vou estar com um problema de bloqueio muito grande. Outro dia, num grupo de tráfego que meu marido faz parte, estavam questionando até usar verde e amarelo nos criativos, se isso poderia tomar bloqueio. Então, eu vou fugir disso. Para que eu vou, de novo, querer enfiar dinheiro num momento em que tem outras pessoas com muito mais dinheiro do que eu colocando dinheiro ali? E para que eu vou querer disputar a atenção de um público que não me conhece com Lula e Bolsonaro? Eu não quero. Eu vou focar em quem? Em quem está na minha base, quem já me conhece. E é por isso que se chama... Opa! Estou apanhando. E é por isso que a estratégia se chama panela de pressão. A panela de pressão é uma estratégia onde eu vou trabalhar público quente. Eu vou trabalhar pessoas que já me conhecem e que já me seguem ou que já estão na minha base de e-mails ou no Instagram, ou nas todas as redes sociais. E é como se eu tivesse realmente uma panela. A galera está lá, né? A minha rede social é a panela.
que eu vou colocar nessa panela? Eu vou colocar pressão. Eu vou colocar muita pressão para que a pessoa ela se aqueça. Ela se aqueça. Ela se aqueça e, de repente, pum, eu abro a panela e explode o número de vendas. Então, a ideia é trabalhar público quente, sem necessidade de captação, sem fazer evento online gratuito, porque também tem uma impressão, não sei como vocês estão vendo isso, mas que para determinados nichos está um pouco batido a ideia de vou te convidar para um evento online gratuito, papapá, está meio chato. Então, eu não vou convidar ninguém para nada, eu vou entregar muito conteúdo para essa pessoa de valor durante o período da estratégia, e eu não preciso colocar muito tráfego, ou seja, eu não preciso colocar nada, e eu vou ter um grande resultado. E com essa estratégia, a gente já conseguiu faturamentos de mais de R$170 mil investindo R$1.000, a gente já conseguiu mais de 150 mil investindo R$2.000, e o último que a gente teve aí, que até vou mostrar o estudo de caso para vocês, eu vou deixar para o final, que aí eu deixo um pouquinho de curiosidade. Entendeu? Mas vamos lá. Como que eu vou... Eu estou apanhando isso aqui. Tá. Então, beleza. Eu vou aquecer meu público quente e eu vou trabalhar a base que já me conhece. Como? Através de 3 pontos. Uma oferta especial, uma antecipação estratégica e um conteúdo intencional. E eu vou explicar exatamente como que a gente vai trabalhar cada um aqui. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como é que funciona a linha do tempo de uma panela de pressão. A gente, primeiro, como todo lançamento, vai planejar a estratégia, então vai desenhar toda a estratégia. Depois, eu vou trabalhar por 4 semanas a pressão, ou seja, eu vou colocar pressão no público, através do conteúdo intencional, a antecipação e uma pré-inscrição, que eu já vou explicar. Depois eu vou trabalhar o período de vendas e depois eu vou entregar. Então, essa é basicamente a linha do tempo dessa estratégia. Então, tudo começa com você escolhendo a data que você quer vender. Então, se eu abrisse o carrinho no dia 29 de agosto, eu trabalharia essas 4 semanas anteriores de pressão. É aonde a estratégia vai estar sendo colocada em prática. Então, antes disso, eu teria me planejado, feito todo o planejamento, depois a execução, depois a abertura de vendas. E aí a gente começa com o primeiro pilar. Aí. O primeiro pilar da estratégia é uma oferta especial. O que isso significa? Como eu criei essa estratégia lá na Black Friday, eu pensei assim, cara, eu preciso ter alguma coisa de diferente para o público, para que ele olhe e fale assim, dessa vez eu não posso deixar passar. Porque se eu estou falando de trabalhar um público que já me conhece, talvez ele já tenha recebido uma oferta sua. E por algum motivo ele não converteu. Então, a gente vai trabalhar uma oferta tão boa, mas tão boa, que a pessoa não vai conseguir ignorar. Mas você também pode trabalhar para produto novo. O panela de pressão pode ser utilizado para produto novo. E aí, se for para produto novo, você vai pensar também em uma oferta inédita para a primeira turma. E o que seria essa ideia de inédita? Alguma coisa que você ainda não trabalhou. Pensa num bônus, pensa alguma coisa que você poderia já ter feito para a sua audiência e que você ainda não fez. Algo que as pessoas te pedem, algo que geraria valor para o seu público. E aí é por isso que é muito importante conhecer a persona. Porque não necessariamente o que funciona para mim, no nicho de marketing, vai funcionar para a pessoa no nicho de milhas, ou vai funcionar para a pessoa no nicho de culinária. Cada nicho tem, a persona tem desejos específicos. Aí para e pensa, o que faria o meu público, que talvez já recebeu essa oferta, olhar e falar assim, opa, dessa vez está pegando aqui. Dessa vez está me interessando mais. E ter esse quê de novo, de inédito, eu nunca mais vou fazer, ou eu nunca fiz, para ser algo diferente. O segundo ponto é algo desejado. Então, você pensar realmente em uma oferta que faça com que a pessoa tenha o desejo de realizar a compra.
E, por último, que seja, se possível, você empilhar escassez. Ou seja, ter ali vários momentos de algumas coisas que as pessoas vão ganhar. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês agora. Eu estou apertando o negócio errado toda hora. Aí, ó. Esse aqui é o Pedro Coutinho, um dos especialistas com os quais eu trabalho. A gente fez uma panela de pressão para ele agora em junho e a gente faturou cerca de 150 mil com investimento de R$2.000. E aí, o Pedro, ele tem uma comunidade, que é a comunidade Coutinho de Marketing Jurídico, e ele tem um curso de Instagram para advogados. E essa oferta aqui foi a que a gente fez para ele em novembro do ano passado. Na Black Friday do ano passado, a gente fez uma panela de pressão para ele também, que foi nesse nível de faturamento. E, naquela época, o que a gente fez? 2 cursos pelo preço de 1. O curso Instagram para advogados, ele estava todo regravado, era um produto que já existia, porém, a versão regravada ainda não tinha sido vendida. Então, era algo novo. E a gente ia vender os 2 pelo preço da comunidade. Então, as pessoas já sabiam que a comunidade, naquela época, custava R$ 997. E aí, a pessoa ia ganhar a comunidade e o Instagram totalmente atualizado pelos mesmos R$ 997. Então, e a gente vendeu que era o combo perfeito. Então, você ia aprender a mexer na rede social e depois você ia aprender a prospectar pela rede social. Então, foi uma oferta que fez muito barulho para o público dele e que gerou muito desejo. Nesse agora de junho, a gente aproveitou o hype dos eventos presenciais. O Pedro já queria fazer um evento presencial e a gente fez que os 50 primeiros a comprar ganhariam a vaga no evento presencial. E que as vagas para o evento presencial como um todo só seriam vendidas inicialmente para quem fosse aluno. Então, tinha uma ideia de que, se você quiser ir no evento dele, você, mesmo que não fique entre os 50 primeiros, você vai receber uma oferta especial, com um preço especial, porque você vai ser aluno. Então, nesse último lançamento dele, a gente empilhou essas escassez aqui, ó. Eram 15 primeiros ganhavam um jantar, então, em um dos dias do evento, vai ter um jantar exclusivo com os 15 primeiros. Os 50 primeiros ganhavam o evento. Quem comprasse de 8 a meio-dia ganhava uma análise de Instagram, que para os alunos dele é um mega bônus, porque todo mundo quer ter o Instagram analisado por ele. R$500 de desconto por 48 horas. Aqui a gente deu desconto porque a gente aumentou a comunidade no início do ano, porque ela também foi toda regravada. Então, ela foi para 1.697. Então, tinha R$500 de desconto por 48 horas e mantivemos os 2 cursos pelo preço de 1. Então, existia uma sequência de bônus escassos, porque a gente trabalhou 2 dias de carrinho aberto. Então, durante 2 dias de carrinho aberto, as pessoas tinham, a todo momento, alguma escassez em relação à oferta, o que fazia com que a pessoa quisesse agir mais rápido e, principalmente, que ela tivesse ali numa lista de pré-inscritos, que eu vou explicar para vocês como é que essa lista funcionava. Então, assim, uma vez que eu defini essa oferta, os detalhes da oferta, a minha oferta vai ser essa, eu vou entregar isso, meus bônus vão ser esses, eu preciso desenhar uma narrativa de vendas base. Porque durante 4 semanas, o Instagram ou todas as redes sociais do especialista vai respirar essa mesma narrativa. E isso é um erro que a maioria das pessoas comete em qualquer tipo de lançamento. A pessoa não muda a linha editorial do Instagram porque vai fazer um lançamento X ou Y. Continua aquele mesmo conteúdo ali, fica focando só em levar as pessoas para o evento, a rede social está desconexa com o evento, está desconexa com o produto, e aí está tudo desconectado e você quer ter uma conversão maravilhosa ali no seu lançamento. Durante qualquer período de lançamento, é necessário que exista uma narrativa base que envolva toda a comunicação do expert. E o que significa isso? Eu preciso ter uma ideia central que a audiência vai comprar. Eu preciso saber qual é a ideia que, ao final dessas 4 semanas, a audiência compre, ela passe a estar na cabeça dela. E eu preciso que essa ideia seja colocada dentro de um contexto. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. E levar a uma conclusão inevitável. Eu criei o treinamento Estratégia Panela de Pressão.
E aí eu poderia simplesmente chegar para as pessoas na minha rede social e falar assim, é uma nova técnica de lançamento, é um novo método de lançamento, é um método de lançamento sem evento. Simplesmente poderia ser assim que eu iria me comunicar. Só que o que eu fiz primeiro? Primeiro eu cheguei para as pessoas e falei assim, gente, vocês estão escutando por aí que o mercado de lançamentos está ficando sofisticado, que não tem espaço mais para amadores? Vocês estão ouvindo isso? Por quê? Porque essa é uma conversa que está acontecendo no mercado. E aí eu falo com as pessoas assim, é porque no ano de 2020 e 2021, o mercado de lançamento cresceu muito por causa da pandemia. As pessoas não tinham nada para fazer em casa. Elas tinham que usar o digital, elas foram obrigadas a usar o digital. E aí, as lives encheram. Não foram só as nossas lives que encheram. As lives dos sertanejos encheram. A live de todos os cantores encheram. Porque as pessoas não tinham mais nada para fazer. Então, o que ela ia fazer? Assistir alguma coisa online. E isso fez com que tivéssemos números muito expressivos de lançamentos ao vivo, faturamentos maravilhosos. Porém, aconteceu uma variável agora que não existia em 2020 e 2021. O lockdown acabou. As pessoas agora podem sair de casa, elas querem sair de casa. Elas querem ver gente, elas querem fazer outras coisas. E aí, o que isso fez com o mercado de lançamento? Fez com que ele desse uma desacelerada. E ele voltasse a ser o que era lá em 2019, 2018 e antes. Então, os números nas lives diminuíram. E aí você está sentindo o impacto no seu lançamento, impacto no seu bolso. E aí, o que eu estou fazendo enquanto eu estou contando essa história? Você tem chance de estar se enxergando dentro dessa história, porque muita gente que está aqui está vivendo isso. Então, você está entrando dentro do meu contexto. Por quê? Porque a história que eu estou contando, o meu público faz parte. E aí eu falo, e aí a gente olha para frente e o mercado parece estar piorando, sabe por quê? Aparece eleição, Copa do Mundo e Black Friday. E o que está ruim pode piorar, se você não tiver a estratégia certa. E aí eu coloco panela de pressão dentro do contexto que eu já coloquei a minha persona antes. E aí ela compra a minha ideia. E aí durante 4 semanas você vai fazer ela comprar essa ideia, porque você vai colocar ela dentro da história que você está contando. Ela precisa fechar o olho e se enxergar ali. E a conclusão inevitável tem que ser: eu preciso fazer uma panela de pressão, porque senão vai dar ruim. E para cada um dos especialistas que eu trabalho, a gente criou essa narrativa base. Isso aqui, gente, não serve só se você for fazer uma panela de pressão, não. Isso aqui serve para qualquer lançamento. Porque você precisa fazer com que o seu público compre uma ideia. Porque as pessoas não vão comprar pelos seus motivos. As pessoas vão comprar pelos motivos delas. E ela só vai enxergar um motivo para ela se ela se enxergar dentro da história que você está contando. Então, a primeira coisa, depois de desenhar a oferta, é desenhar essa narrativa base, para que você, durante essas 4 semanas, respire a mesma comunicação. Todo o conteúdo leva para o mesmo lugar. E aí, a gente vai, uma vez que a gente tem essa oferta especial, a gente vai trabalhar uma antecipação estratégica. Eu quero que as pessoas saibam que no dia 29 de agosto eu vou abrir as vagas do treinamento X. Eu quero que as pessoas elas saibam e elas desejem aquilo que eu vou vender. E aí que entra essa ideia de antecipação. Antecipar nada mais é, né, do que a gente fala de sofrer por antecipação, é gerar expectativa por algo que está por vir. E aí eu vou trabalhar 3 pilares. O primeiro é a teoria do holofote. Alguém aqui já ouviu falar na teoria do holofote? A teoria do holofote é o seguinte: eu venho da dança e eu gosto muito de usar exemplos da dança, porque eu vim da dança. E aí, quando a gente ia fazer uma coreografia, não necessariamente na hora de dançar um solo, todas as outras bailarinas têm que sair do palco.
Muitas vezes, a bailarina principal que vai fazer o solo se posiciona, as luzes apagam e aparece um holofote, bem na bailarina que vai fazer o solo. O que a gente faz na hora que coloca um holofote? Por mais que tenham várias outras coisas no palco, o público vai olhar exatamente para onde eu quero que ele olhe. E aqui, no nosso conteúdo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai manipular o olhar do público. Parece feio usando essa palavra manipular, mas é verdade. A gente vai fazer o público olhar para onde eu quero que ele olhe. E para onde que eu quero que ele olhe? Para o produto. A panela de pressão, a gente vai gerar desejo pelo produto. Eu vou tirar o evento do meio do caminho. Eu vou fazer com que a pessoa pense no produto, ela deseje o produto, ela queira o produto. Eu não sei se vocês curtem Luísa Sonza, mas eu adoro a Luísa Sonza. Mas, assim, é porque eu acho que o mercado da música é um dos melhores para fazer antecipação. E a Luísa Sonza, recentemente, fez um lançamento de uma música dela que chama Cachorrinhas. Goste, não goste, não tem problema, gente, mas depois entra no perfil dela e desce o perfil dela mais ou menos para o dia 18 de junho ali. Vocês vão ver que o perfil dela, qualquer pessoa que entrasse ali, não tinha como não saber que existiria um lançamento no dia 18 de uma música nova, que essa música nova era o clipe mais caro que ela já fez, e que gerasse assim, porra, quero ver esse clipe. E é essa a ideia com o seu produto. Eu gosto muito de furar a bolha do marketing digital para pegar referências de outros lugares. E é exatamente essa ideia das pessoas entrarem no seu perfil e elas saberem que no dia tal, no dia 29, você vai abrir as vagas do treinamento, estratégia panela de pressão, às 8 horas, e o que ele é e como que ele funciona. As pessoas, eu abri o meu carrinho na semana passada, elas ficavam assim, toda pessoa me via e falava assim, panela de pressão, panela de pressão, panela de pressão. Por quê? Eu repeti isso na cabeça dela o tempo inteiro, eu coloquei um holofote onde eu queria que ela olhasse. Eu preciso também gerar curiosidade. E como que eu gero curiosidade? Se for um produto novo aqui, meu amor, você consegue fazer coisas maravilhosas. Eu tenho uma aluna que ela vai lançar um e-book de plantas. E é o primeiro produto digital dela, e aí são 200 plantas para você ter em casa. E aí ela já começou assim, mostrando uma planilha com o nome de plantas. Aí ela foi e colocou um tanto de planta no chão da casa dela e tirou uma foto. E aí ela colocou assim, faltam tantos dias. Faltam tantos dias. As pessoas, falta tanto dia para quê? Falta tanto dia para quê? E aí ela fala, depois eu te conto. E vocês já receberam uma mensagem de alguém falando com você assim, eu preciso te contar um negócio, mas depois eu te conto? Você quer matar, você quer me matar se você faz um negócio desse comigo. E é essa a ideia da curiosidade. E a curiosidade pode ser tanto trabalhada num produto novo, quanto nos detalhes da oferta de um produto que já existe. O exemplo lá do Pedro. A gente começou a plantar a sementinha do evento presencial. A gente não contou que a oferta seria com o evento presencial. Aí o Pedro foi palestrar num evento presencial e ficava assim, nossa, e se eu fizesse um evento presencial, hein? Aí as pessoas, ia ser maravilhoso, não sei o quê. E aí ele começou a falar, tudo tinha evento presencial, tudo tinha evento presencial. Na hora a pessoa não entende, mas na hora que você soltar a oferta, a pessoa fala assim, putz, ele estava falando o tempo inteiro e eu não peguei os spoilers. É a ideia de trazer spoiler, aqueles easter eggs, deixar a sua comunicação mais envolvente, mais interessante. E isso faz com que a pessoa prenda a atenção em você. E você consegue não só chamar a atenção, mas reter a atenção. E Instagram é um jogo de retenção de atenção. Se a pessoa fala assim, pô, mas o que a Mari vai arrumar? O que ela vai fazer nesse lançamento? A pessoa fala, deixa eu ver o que ela está fazendo. E ela começa a me acompanhar mais. Por quê? Porque ela simplesmente está curiosa, e brasileiro é curioso. E a gente não quer só antecipar, a gente não quer só dar um holofote, a gente não quer só gerar curiosidade, a gente quer efetivar que essa pessoa se comprometa com a curiosidade dela, com a vontade dela. E aí que a gente faz um CTA, um Call to Action, uma chamada para ação. Para onde?
para uma página de pré-inscrição. Então, basicamente, o fluxo do lead vai ser esse. Ele recebe um conteúdo. Desse conteúdo, ele recebe uma chamada para ação. Ele cai numa página de pré-inscrição. Lá ele faz uma pré-inscrição. Ele cai numa página de obrigado. E essa página de obrigado convida ele a entrar num grupo de WhatsApp. Mari, tem que ser essa estrutura? Não, eu gosto de simplificar exatamente para ninguém colocar desculpa. Se você não quer usar uma página de inscrição, leva para um grupo no Telegram. Ou leva direto para um grupo no WhatsApp. Você não vai precisar nem de e-mail marketing, nem de página. Dá para fazer da forma mais simples possível. Mas essa é a forma que eu indico, porque a página de pré-inscrição vai ajudar você a gerar o desejo e clareza sobre o produto. E o grupo do WhatsApp faz com que as pessoas, depois a gente consiga fazer um a um, né? Fazer o comercial ativo. E isso, hoje em dia, vocês estão sabendo muito aí que faz muita diferença. E o que tem nessa página de pré-inscrição? Ela é praticamente uma página de vendas, só que ela ainda não tem todos os detalhes da oferta. O que você ainda não contou, porque você está fazendo o mistério da oferta. Você só vai liberar a oferta na 4ª semana. Você ainda não contou todos os detalhes. Então, eu gosto de colocar o que vai ter acesso, o que é o produto, para quem é o produto, e deixar claro que vai ter um bônus especial, alguma coisa especial que vai ser revelado em alguma data. E um vídeo. E o que é esse vídeo? Esse não é um vídeo de vendas. Esse é um vídeo de conteúdo. Esse é um vídeo de conteúdo. Por que ele é um vídeo de conteúdo? Porque algumas vezes a gente vai falar assim, eu tenho um conteúdo sobre esse tema aqui, está aqui nessa página. Só que aí, na hora que a pessoa recebe o conteúdo, no final ela recebe uma chamada para ação para ela se pré-inscrever. Exemplo do Pedro. O Pedro fala de prospecção de clientes na advocacia através do digital. Ele fala de funil de venda. Muito advogado nunca ouviu funil, não sabe o que é funil. Aí, muito advogado manda para ele na caixinha de pergunta assim, Pedro, mas o que é funil? O vídeo dele era o que é um funil e como estruturar o seu primeiro. Aí, no final, ele falava, e você quer aprender a estruturar muitos funis? No dia tal, eu vou abrir as inscrições para a comunidade Coutinho, lá eu ensino, nananana. Se você ficou interessado, faça a pré-inscrição aqui, porque você vai ter bônus especiais. Ponto. Não é um pitch, não é uma mega oferta, não tem prova social, não tem todo aquele negócio de lançamento, é só um vídeo de conteúdo. E aí, algumas vezes, a gente, em vez de levar a pessoa para falar assim, se pré-inscreve aqui no produto, eu, na verdade, vou levar a pessoa para consumir esse conteúdo. No meu caso, eu falava assim, é a estratégia panela de pressão. E a pessoa falava assim, mas o que é a estratégia panela de pressão? Aí o meu vídeo era, o que é a estratégia panela de pressão? Basicamente, e depois a chamada para ação. E aí, eu tenho uma oferta especial. Eu preciso antecipar essa oferta. Como eu antecipo essa oferta? Como eu coloco a oferta e a antecipação em prática? Através do conteúdo intencional, que é o mais importante nesse processo. E o que é o conteúdo intencional? O conteúdo intencional ele precisa fazer algumas coisas. Ele precisa gerar consciência do produto. Então, durante essas 4 semanas, as pessoas precisam saber que o produto existe, basicamente a teoria do holofote novamente. Eu preciso gerar autoridade percebida. O que é isso? Autoridade percebida. Gente, autoridade é uma percepção que o outro tem sobre você. Não é você que fala que você é uma autoridade. Eu sou uma autoridade em marketing digital, eu sou uma autoridade em gastronomia. Para alguns, sim. Para outros, não. Talvez se a gente sentar aqui e conversar, para vocês, algumas pessoas vão ser autoridades, para mim, não. Por quê? Porque a autoridade precisa ser percebida pelo público. É por isso que tem gente que é muito pequenininho e fatura muito. Por quê? Porque o público dele enxerga a pessoa como uma mega autoridade. E como que eu faço isso intencionalmente? Você tem como gerar essa percepção de autoridade nas pessoas de forma intencional. E aí que a gente vai trabalhar. E aí eu uso o método VR mais TAT. O que é isso, né?
O VR, o V é a ideia de que você tem que gerar na pessoa micro-vitórias. Se eu não sei uma coisa e eu aprendo uma coisa com você, automaticamente o meu cérebro começa a te olhar diferente. Então, o seu conteúdo tem que ensinar alguma coisa para a pessoa. A partir do momento que a pessoa aprende algo, e isso é básico do marketing, né? A partir do momento que a pessoa aprende algo com você, ela te olha com um olhar diferente. Ela fala assim, nossa, aprendi ali a conjugar o verbo to be com o Mário Vergara. Então, ela fala, pô, aprendi com ele. Então, se eu aprendi com ele, essa pessoa é uma autoridade. O segundo ponto é resultado, né? Que é o R. Contra fatos não há argumentos. Quando você mostra um resultado efetivo para alguém, a pessoa ela já tem uma percepção diferente de você. Afinal, você mostrou um resultado para ela. Mas, além desses que são tão óbvios e que a gente já trabalha normalmente, quem não trabalha deveria trabalhar na comunicação, existe o TAT, que, inclusive, eu aprendi com o Pedro Coutinho, dou mérito para ele, que significa traje, arquitetura e teatro. O traje, a imagem, vende, e vende mesmo. Então, pensa comigo, se eu sou um personal trainer, o que a cabeça da pessoa foi treinada a vida inteira para pensar como é um personal trainer? Ele está na academia, ele está com roupa de malhar. Um médico com estetoscópio, com jaleco. Um professor de beach tênis na quadra, com a raquete. Existem certas vestimentas que reforçam a imagem de autoridade que a gente tem na nossa cabeça. Fecha o olho e pensa num advogado. O que você vai pensar numa pessoa? Você vai pensar numa pessoa de terno. A primeira pessoa que vai vir na sua cabeça é de terno. Então, a pessoa já está tendo uma conversa mental na cabeça dela sobre como ela enxerga um advogado. Se você aparece de terno, você já reforça algo que está na cabeça dela. Ah, Mari, no meu nicho não tem um traje específico. No marketing não tem. Mas eu não vou aparecer nos meus stories toda feia, de cabelo desarrumado, entendeu? De roupa rasgada. Por quê? Porque isso não vai gerar autoridade. Eu não vou vir palestrar para vocês de rasteirinha, calça jeans e camiseta branca. Porque eu sei que a primeira coisa que quem não me conhecia olhou aqui quando eu entrei foi a minha roupa. Por quê? Porque nós fomos treinados a vida inteira que a gente vai olhar a primeira impressão, a gente vai ter uma primeira impressão pelo que a gente vê. Então, como é que você, o seu especialista, está aparecendo para a audiência? Será que a forma como ele aparece reforça a ideia de autoridade que você quer que ele tenha para as pessoas? E aí entra a arquitetura. A arquitetura complementa o traje. É aquela coisa, eu estou aqui num palco com o microfone na mão, na hora que eu tirar uma foto e postar nos meus stories, por si só essa foto, a pessoa não sabe aonde eu estou palestrando, ela não sabe nada, mas eu estou com o microfone na mão. Para o meu público, isso gera uma percepção de autoridade. E a gente vai usar isso das formas mais sutis possíveis. Eu palestrei na Craft. Uma semana antes de abrir meu carrinho. Pergunta como é que foram todas as fotos de todas as respostas de caixinha que eu coloquei na semana. Microfone na mão. Palco. Por quê? Porque a pessoa não estava perguntando nada relacionado a eu estar na Craft. Ela estava perguntando, sei lá, como é que eu precifico o meu infoproduto. Eu estava respondendo, mas a foto que ilustrava atrás passava uma autoridade. Então, qual que é a foto que você está usando para responder caixinha? Do seu pé? Um fundo preto? Um fundo branco? Ou você está usando intencionalmente a sua imagem, o espaço que você está, para poder reforçar a sua autoridade? Durante as minhas 4 semanas ali do meu panela de pressão para vender o treinamento panela de pressão, várias vezes o meu story aqui, ó, eu lá na minha sala trabalhando, e o que aparecia atrás? As placas da Hotmart. Intencionalmente. Porque a pessoa ela não vai ver só o que eu estou falando ali, ela vai olhar para o ambiente onde eu estou.
Aí o meu professor de beach tennis outro dia falou, gravando story todo dia numa parede preta, Eu falei, ninguém vai te dar moral, ninguém vai entender que você é um professor, porque você nunca aparece na quadra. É tão simples, mas é tão eficiente que vocês não fazem ideia. E, por último, o teatro. O teatro, gente, é a postura. Como é que o especialista está aparecendo nos stories? Oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Chato pra caramba. Não passa autoridade. É diferente quando você está com uma postura diferente, com um ritmo de fala diferente, com uma imposição de voz diferente, com a cabeça levantada. Tudo comunica autoridade. E a gente pode fazer com que as pessoas percebam mais a gente como autoridade. E nessas 4 semanas, a gente precisa que a pessoa te vê como autoridade, porque ela só vai comprar se ela confiar em você. E é aí que a gente trabalha a ideia de confiança. Depois, a gente precisa elevar nível de consciência com o conteúdo, né? Eu preciso que a pessoa entenda que tem um problema, ela deseje resolver aquele problema e que ela tome consciência do produto. Ninguém vai comprar óculos sem saber que é míope. Então, você não pode presumir que a sua audiência já tem consciência do problema. Às vezes, ela ainda não tem. Então, como eu não tenho um momento de evento para fazer essa elevação de nível de consciência, o meu conteúdo precisa elevar nível de consciência, sem bitolar em topo de funil, meio de funil, fundo de funil, topo de funil. Não. Explora o problema. Mostra que o problema tem solução. Mostra o que ela está fazendo de errado. Mostra que o melhor, que a solução ideal é a XPTO. Leva o produto. Tá? E, por último, prova de resultado. Não é prova social. É prova de resultado. Você vai ter que mostrar que o seu método gera resultado. Pode ser de um aluno, pode ser seu, pode ser de outra pessoa. A gente vai ter que mostrar que aquilo ali funciona. Só que, beleza, Mari, como eu vou fazer isso aqui? E aí que entra o diferencial. Porque a gente vai fazer isso utilizando o que eu chamo de método RICA. A primeira coisa do método RICA é o repetição. Vocês já viram dancinha? TikTok, Reels e tal, dancinha ali tem um efeito. Tem uma pessoa que é maravilhosa com a dancinha. Eu adoro furar minha bolha, como eu disse para vocês. Que é a Virgínia. Vocês conhecem a Virgínia? Virgínia, Zé Felipe, beleza. A Virgínia é uma das maiores influenciadoras do Brasil hoje. E a Virgínia, ela inventa a dancinha da música do Zé Felipe e ela dança a dancinha todo santo dia nos stories dela. E aí tem gente que acha que é só uma dancinha, mas é uma jogada de marketing maravilhosa. Por quê? Porque ela trabalha a repetição. Todo dia ela está ali fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Primeira vez que você escuta, você fala, nossa, que saco. Na segunda vez, você fala, nossa, que saco. Na terceira vez, você já está lá, entendeu? Você já está mexendo o bracinho, já está fazendo a dancinha junto. Daqui a pouco você está cantando a música. E daqui a pouco você já está achando tudo muito maravilhoso. Porque aquilo ali ocupou um espaço na sua cabeça. A repetição faz a gente ocupar um espaço na cabeça do outro. E o que a gente vai repetir? Sobre o produto. Só que quando eu falo do produto, gente, eu não estou falando, gente, compre o treinamento Panela de Pressão, ele é um curso online, ele tem tantas aulas, você pode assistir de onde você quiser. Não. Você vai falar da transformação. É o exemplo clichê. Você não vai falar da academia, você vai falar da barriga de tanquinho, do biquíni na praia, do olhar no espelho e se sentir gostosa. Então, você vai falar da transformação, você vai repetir, gera essa transformação. Meu treinamento é essa transformação, essa transformação, só que de forma sutil. Você tem que trabalhar conteúdo de interesse da audiência. Não conteúdo que você acha que vai ser legal, mas conteúdo que a audiência te pede. Por isso, de novo, é muito importante conhecer a persona. E você vai trabalhar isso através de contexto. Não vai ser simplesmente, eu vou tacar o conteúdo lá. Não, você vai criar um contexto para apresentar o conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O A é de autenticidade. O Panela de Pressão, ele não é um método que foi feito para todo mundo fazer igual. Cada especialista é um especialista. Cada especialista tem algo diferente, gosta de algo diferente.
Eu trouxe um estudo de caso para vocês que eu vou mostrar uma especialista, assim, que muita gente acharia que o lançamento dela daria errado. Porque ela não gosta de fazer story, nem gosta de fazer feed. Mas o que ela gosta de fazer? Live. Então, a gente trabalhou a panela de pressão todo dela em quê? Em live. Ela fez 4 semanas de live. Gosta de fazer live, consegue trabalhar todos os pilares do conteúdo intencional em live, e o que faltava eu supria story e feed para ela. Pouca coisa. Mas o que você gosta? O Pedro adora caixinha de pergunta. Eu gosto muito de alinhar o feed ao story e storytelling. Então, cada um foi se adaptando ali, mas trabalhando os elementos a todo momento, intencionalmente. História. As pessoas se envolvem com a história. Gente, a gente adora novela. Desde pequeno, a gente nasceu, a mamãe contando historinha lá, conto de fadas. A gente adora história. Então, toda vez que você conseguir colocar o seu conteúdo em uma história, ilustrar através de uma história, você envolve a audiência. E aí, como é que funciona essa criação de contexto? Você tem que chamar a atenção da audiência, você vai abrir um looping trabalhando uma ideia. Nessa ideia, você passa uma informação, ilustra essa informação com uma história e conclui com ou sem o CTA. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu abri 3 vagas para minha mentoria. E eu poderia simplesmente chegar e falar assim, galera, tem 3 vagas abertas para minha mentoria aqui, abrir as aplicações, apliquem. Aí eu falei, não vou fazer assim, vou utilizar o conteúdo intencional. Percebe que o conteúdo intencional pode ser usado tanto dentro de um panela de pressão quanto na vida, né? Aí eu falei, viajei recentemente de executiva. Cheguei e falei, gente, contar uma história para vocês. Eu viajei de executiva. Qual que era a ideia que eu queria passar para as pessoas? Vale a pena pagar mais por uma melhor experiência. Essa era a ideia que eu queria passar. Eu chamei a atenção deles já colocando uma foto minha dentro do avião. E aí eu comecei a contar da experiência. Foi assim, desde a hora que eu entrei no aeroporto. Aí você entra no avião, você recebe aquele lencinho quente para você enxugar a mão. E aí eu fui envolvendo a pessoa na história da minha executiva ali. Ela estava ali comigo. Que mais? O que aconteceu? Não tomei espumante porque eu tenho medo de avião. E eu tinha tomado um tarjinha preta antes. Se eu tomasse o espumante ia dar ruim. Aí a pessoa dá uma risada. Ela entra ali comigo na história. E aí, de repente, eu chego para ela e falo assim, aí eu cheguei à conclusão que vale a pena pagar mais caro por uma experiência muito melhor. E com o infoproduto não é diferente. Eu estou caminhando, eu abri o looping trabalhando uma ideia, eu ilustrei com uma história, e aí eu vou começar a falar do quê? É aí que entra a mentoria. Mentoria é um produto que te dá uma experiência melhor, uma maior segurança. Ele é a classe executiva dos produtos digitais. E, inclusive, estou com 3 vagas abertas para mim. Arrasta para cima. Fechei a ideia, a pessoa comprou ali que vale a pena pagar mais caro por algo exclusivo. Eu consegui as aplicações em poucos minutos e já escolhi as 3 pessoas para as 3 vagas. E é essa ideia que a gente trabalha no panela de pressão. Eu pedi para o meu time fazer um material, porque eu tinha colocado no slide aqui alguns exemplos que eu tinha usado e tinha ficado muito poluído. Então, eu pedi para o meu time fazer um material, depois eu vou enviar para o Rafa e para o Vinhas, para vocês verem algumas sequências de stories que a gente fez do panela de pressão, para vocês verem isso na prática, tá? Para até se inspirar. E como é que vocês se inspiram para fazer isso, gente? Começa a consumir pessoas que são boas de criação de contexto. Sabe quem são as melhores pessoas para criação de contexto? Influenciador. Porque o influenciador precisa vender a água. Ele não chega e fala assim, gente, compra essa água aqui, que essa água é boa pra caramba. Não. Ele vai criar toda uma história sobre a água. E aí, de repente, ele vai falar que a água tem até um cupom de desconto dele. E aí, na hora que você vai ver, você está lá comprando a água. Porque você se envolveu ali. Então, é essa a ideia. Todo o conteúdo do conteúdo intencional, ele é pensado nessa geração de conversa, de contexto, de envolvimento com a audiência. E deu ruim aqui agora.
Alguém me ajuda? Aí, foi. Beleza, você vai fazer isso durante as 3 semanas, na verdade, as 4, só que na 4ª semana tem algumas coisas diferentes. Você vai trabalhar a liberação de 100% da oferta, então você vai contar tudo, inclusive preço, todos os detalhes da oferta em relação à venda do produto, pensando que abriria na segunda-feira seguinte. Você vai fazer lives e você vai trabalhar um conteúdo inédito no feed. Eu vou falar das lives primeiro. A live, a ideia é o seguinte, você não tem um evento, mas você precisa dar mais consciência para a pessoa em relação à oferta. Então, você vai trabalhar lives durante a semana sobre temas aleatórios que a audiência se interessa, e nessas lives você vai fazer mini pitches. E acredite, isso tira uma bigorna do pescoço do especialista. Porque ele não tem ali um momento, chegou a hora, faça o pitch. Se você fizer errado, tudo foi por água abaixo. Não. O especialista, se um dia o pitch não ficou tão bom, ele tem o outro. E uma live não precisa ser uma sequência da outra. Isso é muito importante. Não é um evento. Não é aquela coisa, se você não assistir às 4 aulas, você vai perder tudo. Não. Assiste a live que você quiser. Assiste a que você tiver afim. Assiste a que o tema te interessar. Mas eu vou fazer uns temas tão legais e eu vou falar do produto de forma tão natural que você vai gostar pra caramba. E o que acontece quando a gente começa a falar de oferta no Instagram, né? O engajamento cai. E aí, como é que a gente joga contra o algoritmo? A gente traz um conteúdo diferente nessa 4ª semana para chamar a atenção. E quando eu falo diferente, não precisa ser nada demais. Aqui no do Pedro, a gente simplesmente fez esses conteúdos estilo fake podcast, onde ele trabalhava uma ideia, dava ali 1 minuto de uma ideia, e no final aparecia assim, inscrições Comunidade Coutinho, dia 24, nem lembro mais, 27/6, às 8 horas da manhã, faça a sua pré-inscrição pelo link da bio. Por quê? Porque o Pedro gosta muito de trabalhar reels, só que a gente trabalhou um reels bem diferente. Percebe que até o feed ficou um pouquinho diferente. Agora, eu sou uma especialista diferente, eu gosto muito de storytelling, eu gosto de fazer uns negócios diferentes, então, para mim, eu fiz um pouco diferente. Vocês podem jogar os vídeos para mim, por favor?
Foi legal, né? Obrigada. Porque o que eu quis fazer? Eu quis chamar a atenção das pessoas de uma forma diferente, contar ali uma história. Então, a ideia era, se você apostar nas mesmas coisas de sempre, como o evento online gratuito e o tráfego pago, você vai se dar mal, e quem apostar no panela de pressão vai se dar bem, e ainda fazia ali, entregava para ele a chamada. Então, eu separei isso em 3 rios, e aí soltei, né, na segunda, na terça e na quarta. Então, aí isso chamou a atenção das pessoas, foi uma coisa diferente, o meu engajamento subiu, muita gente ficou perguntando o que era, né? Entrou ali na brincadeira junto comigo. Então, é muito se adaptar à personalidade do especialista, mas fazer algo diferente nessa quarta semana, sempre levando para o produto. E aí, eu quis trazer aqui para vocês... Deu ruim de novo. Acho que o problema sou eu. Aí. E aí, nas vendas, né, você vai fazer uma live de vendas, assim que abrir o carrinho na segunda-feira. O ideal é fazer uma live de vendas, o carrinho ficar aberto por poucos dias e fazer um comercial ativo. Afinal, nós estamos lidando com um lead diferente, gente. São poucos leads, mas são leads muito qualificados na lista de pré-inscrição. Não é uma pessoa que aleatoriamente caiu num evento online gratuito que você nem sabe se ela assistiu o evento e você está chegando para ela e fala: oi, compre o meu produto. Não, é uma pessoa que ela já deu o primeiro passo, ela já fez a primeira manifestação de que ela quer o produto. Como? Na pré-inscrição. A conversa com essa pessoa é diferente. Você precisa só entender qual foi a objeção que fez ela se interessar pelo produto, mas não efetivar a compra. Eu estou apanhando isso aqui. Aí. E o tráfego pago, onde que ele entra, né? Ele pode entrar na distribuição de conteúdo, obviamente. Pode ter uma captação para a lista de pré-inscrição ali na última semana. Eu recomendo só na quarta semana. Lembrete para quem já está pré-inscrito e remarketing. E essa é uma estratégia muito boa para alinhar com outras estratégias de distribuição de conteúdo, tá? Então, às vezes vocês já viram algumas outras estratégias de distribuição de conteúdo, ela é uma boa estratégia para alinhar com essa. E aí, eu queria falar para vocês que tem um efeito colateral do panela de pressão. Se der ruim, gente, vai dar bom. Como assim, Mari? Não tem como o engajamento nas redes sociais não aumentarem você fazendo um conteúdo intencional durante 4 semanas. E mais do que isso, você entra em flow de produção de conteúdo. Não existe ressaca pós-lançamento. O Pedro, logo depois que a gente fechou o carrinho, ele foi e estava fazendo live. Aí eu tô assim, eu dei uma surtada por alguns segundos, eu falei: o Pedro está indo vender o evento presencial, ainda não é para vender o evento presencial, o que o Pedro está fazendo live? Aí eu estou com a minha equipe, o que o Pedro está fazendo live? Aí o povo: não, está fazendo live, normal, live, que ele gosta de fazer. Falei: mas logo depois de fechar carrinho? Normalmente a pessoa fica o quê? Em posição fetal, né? Morrendo. Não, não sobrecarrega nem o especialista, nem o estrategista. É uma outra vibe de lançamento. E aí eu trouxe aqui para finalizar, acho que agora aí, um estudo de caso rapidinho para vocês. Essa aqui é a Viviane Maldonado, ela é uma especialista que eu peguei recentemente. Vocês podem ver que é um perfil pequeno, 9.245 seguidores. Quando a gente entrou, tinha 8.000 e poucos seguidores. A Vivi já fazia lançamentos no nicho de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e faturava 6 dígitos, assim, ó, com muito, muito, muito esforço. E ela não é uma conteudista, ela não gosta de produzir conteúdo, ela tem mais de 60 anos, então ela tem muitas barreiras com produção de conteúdo, com exposição. Ela não, o feed dela era péssimo, e a gente aceitou o desafio de lançá-la, porque ela estava quase desistindo. Esse era o perfil dela, um pouquinho antes da gente entrar. Eu não consegui foto com a bio nem nada, mas vocês podem ver que era um pouco confuso, né? Era um pouquinho estranho, feio. E eu estou falando isso aqui e falo isso com ela mesmo. No dia 14 de junho, a gente começou o perfil com ela, então foi um mês de realinhamento ali, de linha editorial, de posicionamento, de tudo, para poder fazer o panela de pressão dela no mês de julho e abrir o carrinho dela no dia 8 de agosto. E eu quis trazer um comparativo para vocês em relação aos resultados que ela teve.
No lançamento anterior dela, que foi o lançamento 9, ela investiu R$ 37.105. Ela captou 2.000 leads, ela fez 40 vendas e ela teve 2,10% de conversão da lista. A gente fez uma panela de pressão para ela, para esse perfil, que até junho era um perfil jogado, institucional, zero conexão, zero autoridade para audiência. E aí a gente realinhou, fez conteúdo intencional do jeito que ela gosta, que é com live. E aí a gente investiu R$ 2.500, captou 210 leads, né? No outro foi 2.000. Esse aqui não foi a gente que fez, tá? Só para deixar bem claro. E a gente fez 43 vendas e a gente teve 20% de conversão de lista. Então, assim, mesmo em um cenário fora Copa, eleições e tudo mais, a gente viu a efetividade de uma panela de pressão muito maior do que de um lançamento tradicional. E a gente faturou R$ 114.865,47, mais alguns pagamentos que foram feitos em libras. Então, a gente teve um retorno financeiro maior do que o do lançamento anterior dela, e mais do que isso, ela teve muito mais lucro. Ela colocou muito mais dinheiro no bolso, que, no fim das contas, é o que mais importa. Mas a Vivi me mostrou mais do que isso. Quando a gente terminou, ela me falou uma coisa que levantou algo em mim muito forte. E que depois da Craft, muita gente veio falar comigo, e logo depois eu fui num outro evento, e eu percebi que o melhor do panela de pressão não era nada que eu falei para vocês até agora. Era realmente o fato de descobrir, que aí o negócio não ajudou, que eu estou apanhando desse negócio. A gente descobriu que lançar pode ser leve. Eu comecei a perceber que eu estou cansada desse papo de que estou no lançamento e eu estou quase morrendo e eu vou ter um burnout. E eu acabei de mostrar para vocês o resultado da mesma especialista, com números bem diferentes, mas um resultado muito, muito melhor. Só que a especialista está feliz, ela está leve, ela não está com ressaca pós-lançamento. E eu, como estrategista, fiz 3 panelas de pressão seguidos. E eu estou aqui bem para falar com vocês, sem surtar, sem pirar. Então, o meu questionamento para finalizar aqui com vocês está muito ligado a por que sempre fazer as mesmas coisas? Por que lançar tem que ser sempre a mesma receita? Por que a gente precisa sempre seguir essa ideia de fazer um evento do mesmo jeito, trazer um tanto de gente nova? Por que de vez em quando a gente não pode mudar? Por que a gente não pode pensar na rede social do especialista como um ativo, ao ponto de eu colocar intencionalmente muito conteúdo ali dentro? Eu não estou conseguindo passar o meu... Agora eu consegui. E, principalmente, por que fazer o combo, captação, evento e altos investimentos no segundo semestre, se eu sei que isso pode ser um problema? Por que não fazer diferente e conseguir resultados, às vezes, até maiores? Ou até não pode ser maiores em números de faturamento, mas maiores no quanto eu vou colocar no meu bolso. Porque quando a gente fala de panela de pressão, eu não estou falando de escala de lançamento, eu estou falando de escala de negócio. E, às vezes, para um negócio respirar, eu preciso colocar caixa dentro dele. E o panela de pressão te ajuda com isso. Nada do que eu trouxe aqui é novo. Nada, nada, absolutamente nada é novo. Eu simplesmente peguei as cartas do baralho, reembaralhei e joguei um novo jogo. E é isso que eu proponho vocês a fazer. O meu slide não passou, mas é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Talvez o que vocês precisem é simplesmente fazer valer o título que muitas vezes a gente se coloca, que é ser estrategista. Um bom estrategista sabe dançar uma nova música, às vezes até mesmo dentro da mesma situação. Tá? Muito obrigada. Muito bom. Alô, alô. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para a Mari? Destinar uns minutinhos aqui para pergunta? Ó, 2 pessoas lá no fundo. Vocês têm microfone aí? Oi, Mari, boa tarde. Ei, tudo bem?
Gosto muito dos seus conteúdos, te acho muito divertida. Que bom. Como que você combinaria uma estratégia de distribuição de conteúdo para atrair a audiência fria? Seria antes dessas 4 semanas ou durante as 4 semanas? Durante as 4 semanas. Dá para você fazer durante as 4 semanas. Rafa, o Léo trabalha? Então, vai ser que pode dar o spoiler? Uai, gera curiosidade aí pra Vou galera. gerar curiosidade. Retenção. Amanhã vai ter a palestra do Léo Tabari. Para mim, alinhamento da distribuição turbo com panela de pressão é o que traz escala para o panela de pressão. Porque você consegue trabalhar os níveis de consciência da sua audiência, ou seja, você distribui um conteúdo para captar. Aí a pessoa entrou, aí depois você consegue distribuir um outro conteúdo para já ir elevando o nível de consciência dela sobre você e o nível de autoridade sobre você. Então, a ideia é que você pegue esses conteúdos mesmo, já distribua, é isso que a gente está fazendo, principalmente conteúdo de Reels, agora que está podendo distribuir Reels, gente, distribuir Reels é o poder. É o poder. Ah, o Léo ali, ó. Eu fazendo propaganda dele, ele está ali, ó, nem vi que ele estava ali. Mas distribui o conteúdo de Reels, mas eu já distribuo dentro das 4 semanas. Durante as 4 semanas, você pode ir distribuindo conteúdo. A questão é que como você vai ter que pensar em conteúdos de níveis de consciência diferentes. Você tem que lembrar que o seu conteúdo vai ter que elevar o nível de consciência da audiência. Então, vai ter que ter conteúdo que trabalhe problema, e normalmente esses conteúdos são os conteúdos topos de funil, que são os conteúdos mais de atração. Então, você vai poder pensar nisso sim, mas sempre pensando que o seu conteúdo tem que, de alguma forma, gerar aquela ideia de já passar uma autoridade, de já gerar uma conexão, todo o conteúdo pensar nisso. Por que eu gosto de chamar de conteúdo intencional, inclusive? Porque a gente viveu uma era, pelo menos no ano passado, muito grande, de muitas fórmulas de conteúdo. E aí acabou que as pessoas começaram a postar por postar. E eu fui uma das pessoas que fiz isso esse ano. Tipo, eu preciso postar 3 vezes no dia, vamos tacar qualquer coisa ali. E acaba que esse qualquer coisa não te ajuda em nada. Então, na hora que você para pensar em cada um dos pilares do conteúdo intencional, você vê que o seu conteúdo fica muito mais eficiente para que a audiência gere uma percepção e desejo sobre o seu produto. E quem estiver entrando também. Boa, obrigado. Nada. Uma coisa boa. Não sei se vocês já viram aqueles conteúdos, tem até no meu perfil, quem é a Mari, quem é o fulano de tal. Eu gosto de deixar esse conteúdo fixado, porque quem entrar através da distribuição de conteúdo, ela já vai chegar e já tem um jeito de te conhecer. Então, durante o panela de pressão, é interessante você colocar quem é o especialista e alguma coisa sobre o método dele. Então, no meu perfil tinha assim, quem é a Mari e o que é a estratégia panela de pressão. Então, na hora que a pessoa entrava, ela já recebia ali pontos de autoridade meu, porque nesse quem é a Mari tem autoridade, já se conectava em alguns pontos comigo e já entendia que eu tinha um método específico. E ela já conseguia olhar ali o que é esse método. Nada. Boa. Alguém tinha levantado ali, Boa tarde. Boa tarde. A pergunta é a seguinte: em quantidade de criativos, quando você entra no conteúdo intencional, o quanto você posta por semana, por dia, a quantidade? Não tem uma regra, vai muito da questão do especialista. Eu gosto de story, tem que ter todo dia. Igual, por exemplo, para Vivi, fazer story é tipo a pior coisa do mundo. Mas eu colocava ela para fazer o mínimo possível só para ela estar aparecendo ali. Mas feed eu gosto de pelo menos um post por dia. São 4 semanas ali mais intencionais, né? Então, trabalhar pelo menos um post por dia. Só que, é o que eu falei, a autenticidade do especialista. A Vivi fez live todo dia durante essas 4 semanas. E ela fala comigo assim, Mari, me coloca para fazer um mês de live, mas não me coloca para fazer 3 dias de evento. Eu faço isso para o resto da minha vida, se você quiser, mas não me coloca para fazer 3 dias de evento. Então, para ela, já tinha um conteúdo de feed ali todo dia. Então, a gente tinha que pensar, ela vai fazer uma live sempre 9 horas da manhã. Se eu fizer um post meio-dia, um vai matar o outro. Então, eu vou fazer um post à noite. Eu não fazia todo dia, eu fazia dia sim, dia não. Por quê? Porque ela tinha live todo dia. Então, é isso que você tem que pensar, desenhar junto com o especialista qual é o tipo de conteúdo que ele vai gostar mais de fazer e alinhar isso à estratégia de feed e à estratégia de story. Mas é importante que tenha ali os dois. Boa.
Mais alguém daqui do outro lado? Então a gente faz mais essas duas e a gente parte para a próxima, beleza? Oi, Mari. Oi. Como que fica a estratégia nos grupos de WhatsApp e nas listas de e-mail? Boa. Grupo de WhatsApp, a gente só dá mensagem de boas-vindas na hora que fecha o grupo. E não fala mais nada até a quarta semana. Na quarta semana, na segunda-feira, a gente revela a oferta, né? Tem essa revelação da oferta como um todo. Então, tem e-mail e tem mensagem no WhatsApp explicando a oferta toda, contando tudo que vai ter, até para a pessoa que está ali dentro já tomar consciência do que vai ser vendido na segunda-feira, em todos os detalhes. E durante a semana, se alguma das lives que o especialista for fazer for muito estratégica, for uma live, por exemplo, o Pedro fez a live de análise de perfil. É um tipo de live dele que bomba. Então, a gente jogou no grupo, hoje vai ter uma live de análise de perfil e quem está pré-inscrito tem chance de ser analisado. Então, manda lá. Então, na quarta semana, a gente trabalha alguma comunicação ali mais efetiva, mas só na quarta semana no WhatsApp. Antes, deixa o grupo lá quietinho, não mexe com ele, não. O e-mail, a gente manda um conteúdo por semana. Então, assim, a gente elabora um conteúdo legal para mandar para o e-mail, só por uma questão de tentar aumentar a entregabilidade ali dos e-mails, para também não ficar muito parado. E aí, chegando na abertura do carrinho, aí a gente manda, faltam 3 dias, faltam 2 dias, é amanhã, e aí, depois que abre o carrinho, aí é aquele tanto de mensagem. Abriu, vamos lá, compra! Entendeu? Boa, acho que ela ali era a última. Fazer mais uma e a gente parte. Pode fazer a pergunta. Oi, Mari. A minha pergunta é a seguinte. Eu entendi com relação a Black Friday, mas quando a gente faz a estratégia num momento aleatório, por exemplo, esse mês, que tipo de narrativa a gente pode usar para as pessoas que compraram uma oferta mais cara no lançamento no mês anterior não se sentirem lesadas por uma oferta mais especial agora? A gente nunca trabalhou uma oferta mais barata, tá? Então, mesmo que tenha desconto, isso é um princípio da minha empresa. Quem é meu aluno nunca vai comprar, nunca vai ter uma oferta mais barata daquele mesmo produto, daquele mesmo jeito. Isso a gente não faz. Então, quando teve desconto, foi um desconto já num preço mais alto. Então, a gente não trabalha com desconto. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer em relação a turmas é sobre essas questões da oferta. Se você for entregar algum conteúdo novo, que é muito inédito dentro do curso, por que não estender para a turma anterior? É aquela coisa de cuidar de quem já comprou de você. Agora, outras coisas, como, por exemplo, as vagas no evento presencial. Muitos alunos do Pedro falando, pô, queria ganhar uma vaga. Aí a gente falava, não, você vai ter a chance de comprar mais barato, mas essa é uma oferta dessa turma. É igual você ir no shopping comprar um tênis hoje, amanhã tem outra oferta em relação ao tênis. Então, mais desconto, a gente nunca dá um desconto maior de uma turma em relação à turma anterior. Perfeito, obrigada. Show de bola. Pessoal, palmas para a Mari. Obrigada.